Olá pessoal, hoje falaremos sobre a glicogenólise, processo de quebra do glicogênio. Esse processo é fundamental para o nosso corpo e muito recorrente no fígado e na musculatura esquelética. Mas antes de entrarmos nos detalhes, vamos à reação em si. Essa é a molécula de glicogênio e tem entre 12 a 14 resíduos de glicose por cadeia e uma proteína chamada glicogenina no núcleo. Se olharmos de perto uma das cadeias, poderemos ver os resíduos de glicose, todos juntos, a partir de ligações alfa-1,4 e o início de uma outra cadeia ramificada com ligação alfa-1,6. A reação de quebra se inicia numa extremidade não redutora, de ligação alfa-1,4, em que uma enzima chamada glicogênio fosforilase associa um fosfato inorgânico entre dois resíduos de glicose, liberando um deles na forma de glicose 1-fosfato. Esse processo é chamado de fosforólise e continua removendo os resíduos de glicose sucessivas vezes, até que chegue à quarta unidade de glicose antes da ramificação alfa-1,6. Quando chegamos nesse ponto, a enzima de desramificação catalisa duas reações. Na primeira, ela tem característica de uma transferase, carregando 3 unidades de glicose para a cadeia de baixo. Em seguida, ela age como glicosidase e quebra uma ligação alfa-1,6, liberando uma molécula de glicose livre, assim mesmo, sem fosfato. A glicose 1-fosfato, vinda da quebra da ligação alfa-1,4, é catalisada numa reação reversível protagonizada pela fosfoglicomutase. Essa enzima doa um grupo fosforil ao carbono 6, formando glicose 1,6-bifosfato. Em seguida, a enzima subtrai um grupo fosforil da molécula, liberando ela como glicose 6-fosfato. Se esse processo acontecer no músculo esquelético, a glicogenólise para por aí, e a glicose 6-fosfato segue para a glicólise. No fígado, o processo é um pouco diferente e mais extenso, mas a gente já explica o porquê. A nossa glicose 6-fosfato, catalisada no fígado, é levada para o lúmen do retículo endoplasmático liso, através da proteína de membrana T1. Então, a enzima transmembrana chamada glicose 6-fosfatase, que só existe no fígado e nos rins, retira o fosfato da molécula, liberando glicose e fosfato inorgânico. Para sair do lúmen do retículo endoplasmático liso e voltar ao citosol, a glicose usa a proteína T2 e o fosfato inorgânico usa a proteína T3. Uma vez que a molécula de glicose não se encontra fosforilada, ela é capaz de sair do hepatócito pela GLUT2 e ir em direção à corrente sanguínea. Observe que na musculatura esquelética, a glicose 6-fosfato seguiu para a via glicolítica, enquanto o fígado formava de vez a molécula de glicose livre. Isso acontece porque o músculo usa a energia gerada nele mesmo para os processos de contração muscular, em que há gasto de ATP. Além disso, como já foi dito, o músculo não tem a glicose 6-fosfatase em seus retículos sarcoplasmáticos. O fígado libera como produto final da glicogenólise já a glicose, sendo o responsável por manter os níveis glicêmicos no sangue em períodos de jejum. As enzimas da glicogenólise são ativadas pelos hormônios glucagon e adrenalina, em geral liberados em estado de hipoglicemia e durante exercícios físicos.